nesse período, sem templo, já que o templo foi destruído, o templo acabou, na época do Nabucodonosor, destruiu o templo, e nesse período, sem templo, durante o cativeiro caldeu, os judeus criaram partidos. É por isso que no Novo Testamento tem fariseu, saduceu, essênio, zelote, não sei o que lá, e no Antigo Testamento não tem. Então, nesse período de 70 anos, é 70 anos de cativeiro, mas tem mais 300 até a chegada de Jesus. Então, nesses 400 anos, os judeus criaram partidos religiosos. E esses partidos mudaram o cerne da fé, que a partir de então deixa de ser o sacrifício e passa a ser a obediência às regras. E quando o cerne, o núcleo duro da fé, deixa de ser o sacrifício, porque quando é o sacrifício, quem você é? Eu sou um pecador, errei e vou ao sacrifício. Quando o núcleo deixa de ser o sacrifício e passa a ser a obediência, significa que você agora tem méritos. Porque se você obedece, então, bingo. Então ponto para você. E se é ponto para você, então agora você tem mérito diante de Deus. Você tem mérito. Então, quando Jesus chega no cenário e começa a pregar o Evangelho, ele está pregando o Evangelho diante de uma religião que não existia no Antigo Testamento, porque o núcleo é diferente. Essa religião para a qual Jesus prega contra é a religião do mérito, a religião da autoridade espiritual, a religião em que você conquista patentes. É a religião onde você é um merecedor do céu. Você não é qualquer um. E aí acontece que a morte de Jesus e a salvação pela graça não foi um acidente. E a graça é a bomba atômica que destrói e que desfaz o império da religiosidade baseada no mérito. A graça de Deus, ela destrói o império da religião baseada no mérito. Não esqueça isso. A graça de Deus põe fim à religião do mérito. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. A graça põe fim ao mérito pessoal. Em Jeremias 31, na leitura básica do nosso texto de hoje, Deus promete uma nova aliança. Deus promete uma nova aliança. Eu disse para vocês, se você tivesse tempo, você poderia ler um texto curto. São 13 versículos só, de Hebreus. Quem lembra que capítulo era? Capítulo 8. E lá em Hebreus 8, eu falei que era para você ler em casa, mas eu vou ler aqui, vai. Lá em Hebreus capítulo 8, está dizendo assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono. Essa mensagem seria mais clara se você pegasse a pregação de domingo. Se não, pega lá no YouTube, que eu falo um pouco sobre isso. Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois dizia ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança não tivesse defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E aí vai seguindo o texto, porque aí o próximo versículo fala: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias,
diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. E ele vai citar novamente, até o final do versículo, o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Então, primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. Em Jeremias 31, Deus promete uma nova aliança entre ele e os homens. E essa nova aliança não seria constituída nos mesmos moldes da aliança com Moisés. Dessa vez, a lei de Deus não estaria numa tábua de pedra, mas estaria dentro do coração das pessoas. Ou seja, você vai sentir temor no seu coração para servir a esse Deus. Quando Jesus começa a pregar, ele se depara com uma religião institucionalizada, completamente divorciada das Escrituras. Os religiosos para quem Jesus Cristo prega, eles são aqueles que cultuam o mérito pessoal. Quando você vai às páginas do Novo Testamento, especialmente Mateus e Lucas, você observa como o mérito pessoal era praticamente cultuado. Então, quando Jesus começa seu ministério, ele se depara com uma religião institucionalizada que privilegia mérito pessoal. Por exemplo, eu não vou me lembrar agora, já preguei sobre isso, quando o centurião que tinha construído a sinagoga, tem um soldado que cai doente, ele manda os anciãos procurarem Jesus. Se vocês puderem, acha esse texto aí para mim. Ele manda os anciãos procurarem Jesus. Primeiro, centurião é um cargo militar, romano. Segundo, ancião é um cargo religioso, judaico. São instâncias diferentes. Certo? Por exemplo, eu sou pastor evangélico, sou um religioso. E sou um pastor. Tenho credencial de pastor, documento de pastor, consagração de pastor evangélico. Um general não manda em mim. Ele não manda em mim. No dia a dia. A menos que eu quebre uma regra. Então, quando você lê no texto, eu acho que é Lucas, eu não lembro. Lucas 7, obrigado. Quando você vê no texto de Lucas 7, qual é o versículo que fala que ele mandou os anciãos? Versículo 3, vamos embora para o texto. Lucas capítulo 7, versículo 3 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos judeus. Ora, um centurião não envia ancião. Centurião não envia ancião. Se ele está enviando ancião judeu, tem um conflito de interesse aí. E veja o próximo texto. Os anciãos gostavam de Jesus, sim ou não? Não. Eles odiavam Jesus. Mas é um cara poderoso que está falando. O cara construiu a sinagoga. Então, eles vão até lá e dizem assim, alguns anciãos judeus pedindo que viesse curar seu servo. E eles, chegando até Jesus, com insistência eles suplicaram, dizendo: esse homem é digno que lhes façais isso, porque é amigo do nosso povo e ele edificou a sinagoga. Veja a cultura do mérito funcionando. Esse homem é digno. Versículo que é esse? 4. Esse homem é digno que faças isso. O cara é judeu? Não. O cara é batizado? Não. O cara é circuncidado? Não. Mas por que ele é chamado de digno? Ele é digno porque é o mérito, né, pessoal? Ele fez a sinagoga, ele construiu o lugar, ele é um cara importante da religião. E essa cultura do mérito pessoal que Jesus se depara é uma desgraça. Quando você participa de um ambiente onde o cara sobe no púlpito só porque ele é o prefeito, porque ele é o presidente, e ele discursa para os irmãos como se fosse um homem de Deus, é porque você está num esquema onde o mérito pessoal é que dá o tom. É que dá o tom. E quando Jesus começa a pregar, ele se depara com a religião que está completamente divorciada do texto bíblico e que é baseada em méritos pessoais.
E aí o cara vai até Jesus e fala assim, ele é digno. Aí Jesus fala, ele é digno, por quê? Porque ele construiu a sinagoga e porque ele é amigo do nosso povo. Se ele gosta do que a gente gosta e se ele faz o que a gente precisa, é digno. Não interessa, cara, se ele é batizado, se ele só tem uma esposa, se ele não interessa. Ele é digno. Ele é digno porque ele é amigo do nosso povo. E aí o próprio chefe, lá o próprio, como chama? Centurião, mandou amigos na sequência, só para a gente fechar essa ideia e voltar para o assunto. Ele manda amigos próprios dele, e os amigos dizem para ele, para Jesus, quando Jesus estava chegando, eu vou ter que ler o texto. A gente está em Lucas 7, não é? Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E perto da casa, o centurião enviou amigos. Quem conhecia mais esse centurião? Os religiosos ou seus amigos? Os amigos. Ele enviou amigos dizendo, não, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. A religião está dizendo que ele é digno. E ele está dizendo assim, não, eu não sou digno. E a religião está dizendo, não, você é digno, cara. Você faz sinagoga. Você faz sinagoga, você é digno. Se você é amigo do nosso povo, se você gosta do nosso hino, se você faz sentido para a nossa bandeira, então você é digno. Nós dignificamos, nós é quem decidimos quem é digno e quem não é. Então esse é o problema da religião com a qual Jesus se depara, onde o centro não é mais o sacrifício, mas o centro é o mérito pessoal. Então quando Jesus começa a pregar, ele se depara com essa religião. E os fariseus construíram uma fé baseada no mérito pessoal. Eles tiraram o sacrifício do centro e substituíram o centro, o núcleo duro da religião, por um tipo de bom comportamento. A partir daí, a salvação pode ser merecida. Se você apertar os botões certos, então você merece, você é um cara do céu. Por isso que lá em Lucas 18:10, Jesus diz assim, ó, palavras de Jesus, Lucas 18:10, diz assim o texto, palavras de Jesus. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e não sou ainda como esse publicano do meu lado. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus na sequência vai dizer, esse homem desceu sem justificação, enquanto que o outro que batia no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, desceu justificado. Então essa era a compreensão da religião do tempo de Jesus. Quer ir para o céu? Tem que merecer, bicho. Você quer ir para o céu? Que bom, faça por merecer. Corre atrás. E é esse tipo de abordagem, é um tipo de abordagem extremamente eficiente, porque através dessa visão as pessoas meio que moralizam a graça. A graça é um esquema que você tem que merecer. Então você moraliza a graça, você cria um risco e diz assim, daqui para baixo não entra. Daqui para cima entra. Só que isso não combina com graça. É como se a graça fosse para todos, ou melhor, é como se a graça fosse para todos, mas você tinha que fazer alguma coisa. Esse todos não era exatamente real. É tipo todos dos calvinistas. É todo, mas não é todos. E nessa abordagem, nesse viés, a graça ganha critérios. Então a graça de Deus tem critério. Qual é o critério? Então você tem que falar desse jeito, senão você não entra. Você tem que fazer tal coisa, senão você não entra. A graça, ela passa a ser merecida. A graça, ela passa a ser alcançada através do bom comportamento do pecador. Não é qualquer pecador. Você tem que tem pecadores e pecadores, você tem que merecer. Qual que você está? E o ministério de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, com 30 anos, o ministério de Jesus foi aquilo que eu falei agora há pouco, uma bomba atômica na teologia do mérito pessoal. Por quê? Bom, porque Jesus não dançou conforme essa música. Jesus nunca
se misturou com essa banda do mérito pessoal. Jesus na Bíblia é descrito, eu me lembro do poema do Castro Alves, o Navios Negreiros, vale a pena ler, embora a abordagem não seja bem essa, mas ele começa dizendo assim: Senhor, Deus dos desgraçados. E esse é o Jesus da Bíblia, é o Deus dos desgraçados, porque o Jesus da Bíblia é o Deus da ralé, o Jesus da Bíblia é o Salvador dos miseráveis. O Jesus da Bíblia é o Senhor dos vagabundos. O Senhor da Bíblia é o Senhor dos pecadores. Ele inicia o seu ministério e termina o seu ministério salvando pecadores. O que é que Jesus fez na cruz como seu último movimento? Salvou um bandido. Salvou um bandido. Até hoje, nos meios evangélicos, tem pessoas que são contra a capelania prisional. Você fala: não, Deus me livre, esse povo lá está lá pagando, tem que pagar. Eu acredito que tem que pagar para a sociedade, mas aquilo lá não paga diante de Deus. Aquelas pessoas precisam da graça, porque são desgraçados. E Jesus passa a maior parte do seu ministério, primeiro entre os pobres. Ele concentrou toda a força-tarefa dos seus discípulos para estar entre pecadores. E quando Jesus tinha oportunidade de falar na sinagoga, que foram pouquíssimas vezes, ou no corredor externo do templo, a mensagem era sempre sobre graça. Podemos ter um corte, por exemplo, da primeira vez que Jesus falou numa sinagoga. Isso é Lucas capítulo 4, versículo 16. O Espírito do Senhor, versículo 18. Mas o 16, pode começar no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado numa sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler, e a parte que foi lhe dada era do livro de Isaías, e abrindo o livro, se colocou, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está aí o meio no qual o ministério de Jesus iria se desenvolver. Entre aflitos, pobres, presos, oprimidos, cegos, coxos, mancos, entre a ralé. Então a graça de Deus extermina, explode com o mérito pessoal, porque a salvação não depende de você e nem de alguma coisa que você possa fazer, porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se a graça de Deus dependesse de obras, o céu seria um lugar mais chato do que já é a terra, porque aqui é chato. Eu não sei se você já foi conversar com um crente que é chato, que se acha. Tem irmão que se acha. Cara, a gente é tudo desgraçado, salvo pela graça. Mas tem gente que se acha. Tem gente que a teologia pessoal dela é o seguinte: bom, se eu não fosse salvo, Deus, não sei o que Deus ia fazer. Porque eu sou um cara que Deus não teve Deus não tem recursos diante de mim. Ele só tem que me salvar. Quando chegou a minha vez, Deus falou: você, aí é brincadeira, né? Céu, meu amigo, você é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque eles acham que é um mérito. E se isso fosse fato, o céu ia ser um lugar muito chato, mano. Pensa que você no primeiro dia lá no céu, você ia chegar em alguém e dizer: opa, que beleza, hein? Quase que a gente nem chegamos, glória a Deus, maravilha. E você, como é que é a sua história? Não, querido, você não me conhece? Não, conheço não. Deus não teve outra escolha comigo, porque eu nunca falhei, eu nunca errei, uma pessoa que nunca falha, nunca erra, nunca peca, essa pessoa não precisa de um Salvador. Ela se salva. E uma pessoa que se salva, se acha. É isso que Jesus encontra quando ele vai falar com os fariseus.
Pessoas que se acham. Então, primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. A graça põe fim ao mérito pessoal. Por quê? Porque pela graça sois salvos. E isso não tem nada a ver com você. É um presente que Deus dá. E não vem por obras, para que ninguém bata no peito e diga: eu mereço. Eu mereço. Então o céu vai ser um lugar legal. Porque quando você chegar lá, você vai encontrar histórias macabras. De pessoas que vão dizer para você assim: cara, só Deus para me salvar. Depois da vida que eu tive, das coisas que eu falei, pensei, desejei, fiz, fui, sei lá, testemunhei. E Deus teve misericórdia da minha alma e me salvou. E louvado seja o seu nome.